Oséias, capítulo. Vamos lá ver o que é que diz a Escritura. Vocês já leram o jornal hoje? Não, leiam depois os jornais. Leia pelo menos um jornal. O mais importante é a Folha de São Paulo, o jornal de maior divulgação em todo o país. A Folha de São Paulo é o melhor jornal do país. Depois tem o Globo, depois tem o Estado de São Paulo, e aí vem os outros demais. Mas o jornal com mais de 350 publicações é a Folha de São Paulo. É o jornal mais lido no país. Dá uma olhada no Folha de São Paulo hoje, ou qualquer outro jornal, mas o mais importante é a Folha. Dá uma olhadinha na Folha e você vai ver mais ou menos esse tipo de história lá. Ouça bem. Espírito Santo, ilumina os olhos do nosso coração. Amém. Ouvi a palavra do Senhor, vós, membros da comunidade da graça. Amém? Não, vocês não concordaram, então é bom. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Que tipo de contenda? Porque nela não há verdade. Porque na terra não há amor. Porque na terra não há conhecimento de Deus. O que só prevalece na terra é perjurar. Que mais? Mentir. Que mais? Matar. Que mais? Furtar. Que mais? Adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Alguma novidade? Alguma novidade? É a manchete dos nossos jornais de hoje? Tá, veja o verso 3. Por isso, a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Verso 5. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite. Quer dizer, o líder espiritual de noite. E destruirei a tua mãe, as tuas origens. O meu povo está sendo destruído por quê? Porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também, diz o Senhor, eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Capítulo 6 do mesmo livro de Oséias. Página para frente. Capítulo 6. Verso 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e Ele nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. E agora, todos juntos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Amém, queridos? Então prestem atenção objetivamente neste texto. Aqui está o quadro do mundo atual. Aqui está a realidade da sociedade moderna. E você diria, mas este texto foi escrito há muito mais de
de 3.500, 4.000 anos. Como é que o senhor diz que é atual? Pois é, porque é tão atualíssimo quanto era naqueles dias, em que o povo judeu havia recebido o conhecimento de Deus, havia se afastado das suas origens, havia se afastado de Deus. E toda vez que nós nos afastamos de Deus e da sua palavra, o que ocorre é exatamente isto. O pecado ganha a sua força, multiplica-se e gera morte. Morte aqui não é morte física, não, senhores, somente. É a pior de todas as mortes, que é a morte espiritual, é a morte que que faz separação entre nós e o nosso Deus. Porque imagina você não ter possibilidade de ser ouvido por Deus. Imagina você não ter possibilidade de ouvir a Deus. Ouça, o que está acontecendo hoje para você aqui é um milagre. Você reunir-se conosco e você ter a oportunidade de, na medida em que se lê a Escritura, você saber o que Deus pensa a respeito da minha e da sua vida. Isto é Deus falando comigo e com você. Deus falando. Agora, quantos e quantos estão mortos, quer dizer, separados de Deus, e não conseguem ouvir a Deus, e muito menos tornarem-se os comunicadores a Deus, falarem com Deus, não conseguem falar com Deus, porque estão mortos em quê? Em seus delitos e em seus pecados. Diz o apóstolo São Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, capítulo 2, seus primeiros versos até o verso número 10. Então, morte é isto, separação de Deus. Eu não consigo ouvir a Deus e não consigo falar com Deus. E aqui está a Escritura mostrando o que aconteceu com o povo que afastou-se de Deus. Me tem fechado o coração, assustado e assombrado de ver os caminhos que a igreja está tomando. Quando eu falo de igreja, me refiro ao cristianismo mundial, mas particularmente ao nosso cristianismo nacional. Que coisa triste o que está acontecendo. Não sei se vocês têm esse nível de percepção, de entendimento, e são capazes de avaliar, de analisar a diferença entre o ímpio e os santos, entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. Não me refiro aqui a negarem a Deus, a existência de Deus, não é isso não. Há pessoas que se reúnem hoje em grandes concentrações públicas, em torno de grandes projetos religiosos, e que não tem nada de Deus. Nada de Deus. Tem exaltação da pessoa, tem a glorificação do ser humano. Tem um líder aí nacional, um homem aí, que ele não pode ser outra coisa a não ser uma pessoa bipolar. É verdade, bipolar. Uma necessidade enorme de trazer glória sobre a sua própria vida e chegar ao ponto de leiloar seus sapatos, suas camisas, suas gravatas, suas roupas, para que o povo receba a unção. Carlos Alberto, você está inventando? Não, é só você abrir a internet. Abra a internet sua e você vai saber. Se alguém tiver interesse em abrir a sua internet, depois, Wagner, você tem um endereço na internet dessas bobagens? Tem, né? O pastor Wagner, que é o emissário meu, pastor Wagner, ele passa tudinho para vocês. Tá? Que tristeza, agora imaginou? Olha a falta de temor de Deus. Leiloar sapato, porque se você colocar o sapato do sacrossanto, você fica santíssimo como ele. E vai para o inferno com tripa e tudo. Você é louco! É louco!
Então ele está leiloando, eu não estou inventando. Alguém já viu isso que eu estou falando ou não? Já viram ou não? Deixa eu ver quantos já viram. Tá, obrigado. Então, você já sabe o que eu estou querendo dizer. Uma pena que uma pequena parte que às vezes vê essas coisas. Então, sabe por quê? Para vocês agradecerem a Deus onde Deus colocou vocês na comunidade da graça. Sabe? Que aqui, com todos os nossos defeitos, limitações e dificuldades, a gente leva a sério a Deus. E vocês nunca viram o pastor de vocês fazer besteira desta forma. A única besteira que eu faço aqui é amar vocês. Uma besteira santa. Santificada. Não, estou brincando. Entendeu? Mas que coisa triste. Veja, o povo se afastou de Deus por causa de quem? Verso 6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não seja sacerdote diante de mim. Então, o povo está afastando-se de Deus por causa dos seus líderes, mas continuando com os seus líderes, pensando que são cristãos e que está tudo certo na vida deles. Vocês não podem imaginar a loucura que está sendo ensinada nos nossos púlpitos por aí, de gente que não tem o que fazer na vida. Pena que não há muita vaga no Charcot. É verdade, Charcot é o instituto aqui, o hospital dos débeis mentais de São Paulo. Tá? Pena que os hospícios já estão muito lotados. Agora, o pior é que as igrejas estão ficando lotadas também de gente louca, enlouquecida. Esse aqui é o pior, gente enlouquecida. Vocês não podem ver, podem imaginar as manifestações de apoio a esta criatura bipolar, esquizofrênica. Porque uma pessoa normal, temente a Deus, não faz isto. Uma pessoa que conhece a Deus tem que ensinar o povo a palavra de Deus e não bobagem da sua vida pessoal. Imaginou leiloar os objetos do seu corpo para fazer o que com o dinheiro? Safado. Bom, deixa isso para lá, não tenho nada a ver com ele, que vá responder diante de Deus por isso. Agora eu tenho que falar com vocês para vocês não entrarem nesta besteira. Porque o que está cheio de gente por aí no mercado, chamado cristão, vocês não podem imaginar, uma loucura. Aí diz aqui Oséias, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, que não há verdade, porque não há amor, porque não há conhecimento de Deus. O que prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, arrombamentos, homicídios, atrás de homicídios, e a terra está de luto. Quando você liga a sua televisão, quando você abre os jornais, você se enche de preocupação. Ontem eu estava em minha casa sozinho, o pastor Açoeli tinha vindo para cá, para a reunião com as moças, que foi fantástica, meus parabéns pelas organizadoras do projeto, das moças de 20 e 30 anos, coisa linda, projeto maravilhoso, quero que vocês continuem. Mas o pastor Açoeli estava aqui, aí eu fui assistir nos jornais à tarde, né? Fui dar uma olhadinha nos noticiários, aí fiquei assustado. Que coisa louca, e morte um, e o outro estupra, e o outro mata, e o outro esfaqueia, e o outro... Uma loucura. Aí eu estava sozinho na minha casa. Daqui a pouco, sabe o que eu fiz? Comecei a fechar a janela. Comecei a verificar se as portas estavam em ordem. Comecei a ver se as luzes estavam todas acesas. Eu falei, o quê? Está fora. Te repreendo, Satanás. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não é essa conversa comigo, não. Eu comecei a ficar, entendeu, cara? Assustado. Eu fico pensando em vocês. Aí eu pensei, estou sozinho aqui, tenho que ir embora para casa amanhã, para a igreja amanhã cedo. O pastor Açoeli não está comigo. Onde está essa gatinha que me abandonou logo tão cedo? Agora que estamos começando, que ia tão bem, você está entendendo?
as coisas indo tão bem, né? A gatinha logo se mandou. Foi por uma boa causa, mas não pense que ela é comigo, você está entendendo? Não, fica me roubando a minha mulher, não. A Branca é minha, eu vi primeiro. Vem com essa conversa. Mas eu fiquei assustado. Saindo agora cedo de casa, fechei a casa, liguei o alarme, e aí eu olhei para ver se os portões estão tudo fechados, está tudo em ordem. Está acontecendo isso com você também? Pior que verdade, né? Pois é, que coisa louca. Agora, aí que é a pergunta que eu vou fazer. E onde estamos nós, no contexto de tudo isso? Onde está a igreja? A igreja está despreparada para enfrentar esse tipo de pressão e de crise que o mundo ao nosso redor está vivendo. Ele não sabe o que fazer. Primeiro, não sabemos como influenciar. Estamos vivendo o tempo de uma geração que não tem conhecimento de Deus. Você viu aqui que diz a Escritura? Porque não há conhecimento de Deus. E se não há conhecimento de Deus, o que acontece? Uma geração que não conhece a Deus e que não respeita quem? O seu semelhante. Porque o conhecimento de Deus é a base da sabedoria. A pastora Sueli vai trabalhar nesse tema essa semana lá com as mulheres das esposas de pastores e líderes de toda a igreja no Brasil. As esposas e líderes estarão com a pastora Sueli essa semana e o tema lá será o conhecimento de Deus. Então, a falta do conhecimento de Deus gera o quê? Uma geração que não conhece a Deus e que, portanto, não respeita seu semelhante. Porque ainda o que estabelece regras, limites no relacionamento com as pessoas, de respeito, é exatamente o conhecimento de Deus. Por causa do temor de Deus no coração, a gente respeita as autoridades de trânsito. A gente respeita os limites de velocidade. A gente respeita o patrão. A gente respeita o empregado. A gente respeita os nossos circunstantes. A gente respeita as pessoas. Que coisa louca, vocês viram? Que coisa louca aqui no bairro de São Mateus. Um grupo de mais, não sei o que, 300, 500 marginais que reuniram-se no meio da rua e fazem lá um baile funk, todo fim de semana, no meio da rua, com aquele som estridente, os carros com uma aparelhagem de som enorme, e as moças dançando funk. Não tem jeito, né? Não leva jeito? Não leva jeito? É o cara. Tá ruim, Nelson. Não vai, Nelson, já sabia. Você vai melhor que eu, entendeu, Arthur? Provoca eu para você ver se vai parar. Provoca eu. O Erso fica lá quietinho lá em cima, mas só o olhar dele já quer dizer tudo para mim. Lu, pega o rapaz aí e dá um beliscão nele. Faça, obrigado, Lu. Então, que coisa louca. O senhor é contra? Não sou contra nada. Aí foram reclamar para o prefeito. Porque não pode o som, a violência, a imoralidade nas ruas aqui do bairro de São Mateus, vizinho nosso aqui. Sabe o que o prefeito da cidade falou? Não posso mexer nisso, que isso é uma manifestação da cultura popular. Porque não é na casa dele. Se fosse na casa dele, ia ser a cultura popular. Cultura popular? Espera, a cultura popular que tira a minha liberdade de ir e vir, de ouvir, de falar, de andar. Espera aí. E o meu direito constitucional de ir e vir, liberdade, que eu tenho, não pode, lá não pode passar. Pois tem uma linha de ônibus que passa nesse lugar, não desvia. Tem que passar por outras ruas, porque lá não pode. E aí eu perguntei para o pessoal, mas o que acontece? Aí disseram o seguinte, é porque este grupo, o pastor Aguinaldo, o pastor Nadinho falou comigo essa semana, é que este grupo, Carlos Alberto, ele me falou, é um grupo ligado ao PCC. Entendeu? Então, os líderes dessas quadrilhas do PCC é que estão
orientando e dominando estes lugares, esses encontros, porque lá corre droga à vontade. Droga à vontade. Então, essas meninas se prostituem, que coisa louca. Não sabem nem quem é o pai do seu filho. Vocês estão conscientes disso ou não? Deixa eu pintar um quadro bem aqui, real para vocês, para saber o que é que nós estamos fazendo. Que o que tem ficado indignado é isto. Essas 2 semanas, dessa semana, eu me encontrei com supervisores, pastores de todo o Brasil que vieram aqui comigo. Então, já dei uma levantada na poeira. Na outra semana, eu vou encontrar com todos eles aqui comigo. Aí a poeira vai continuar alta. Porque eu estou preocupado em saber qual é a influência que nós, como igreja de Jesus, estamos tendo diante de um quadro como este de desgraça e de miséria que o mundo ao nosso redor está vivendo. Uma geração que não conhece a Deus, portanto, não tem respeito pelo seu semelhante. O que mais? Uma geração... Vai? Eu não ia ler esse texto agora. Com o que eu olho? Eu olho para quem? Olho para você, Santa? Ai, coisa simpática. Tá. Como respeitar meu semelhante se eu não creio em Deus? Não creio que Deus existe, não creio que Deus tenha me ensinado alguma coisa importante. Então, como eu não vou respeitar? Como vou respeitar meu semelhante? Vamos embora. Olha lá, Jéssica. Como não tirar a vida de uma pessoa se eu acredito que ela é o impedimento para que eu possa alcançar meus objetivos pessoais e egoístas? Como é que eu não vou matar? Como é que eu não vou tirar a vida do meu semelhante se ele é uma pedra de tropeço para eu alcançar os meus projetos pessoais? Por que a onda de assaltos aumentou? Por que a criminalidade... Não é só em São Paulo, não. Pelo contrário, São Paulo baixou. São Paulo caiu 4%. Em todo o Brasil. E pasmem vocês, o estado mais violento da nossa nação, sabe qual é? Alagoas. Alagoas. Sabiam disso? Alagoas. Mais violento do que São Paulo. Alagoas, depois Recife, e é pequeno, hein? Alagoas, Recife, depois Porto Alegre, Rio de Janeiro e então São Paulo, 5º. Ora, como não desprezar o meu próximo, se eu não creio que ele contribui para o meu aperfeiçoamento? Se eu não creio que o meu próximo serve para nada, que o meu relacionamento com ele não me produz nenhum bem-estar, se eu posso viver a vida sozinho do jeito que eu quero, do jeito que eu acho, ele pode me atrapalhar, então eu não quero saber de nenhum relacionamento com ele. Vai em frente. Como amar meu cônjuge e filhos, se eu não creio que a família é a base da sociedade humana? Se eu não creio que a família é a base da sociedade humana, por que eu tenho que amar minha esposa, meu marido e meus filhos? A família hoje, ela está diversificada. Hoje em dia já não existe mais sexo masculino e feminino. Existem os sexos intermediários e os sexos de acordo com o gosto, o agrado e o interesse das pessoas. Existe até já um ensinamento em escolas, já nos Estados Unidos, e aqui no Brasil já está chegando, em que lá é o seguinte: você não deve, quando a criança nasce, se é menino, você compra roupinha de menino azul, né? Se é de menina, você compra a cor de rosa, não é? Não deve fazer isso. Porque você deve dar liberdade para ele escolher qual será o sexo que ele quer no futuro. Vocês sabiam disso? Sabiam disso? Olha, vocês não estão lendo. Vocês precisam ler mais, senão vocês são enganados pelas situações e pelos interesseiros de última hora. Leiam para você saber o que está acontecendo no mundo todo. Então, o que está acontecendo é isso aí. Se você comprar um macacãozinho azul, o teu é menino? É um cabo bonito, hein, cara? O nome dele deve ser Carlos Alberto, não? Ah, bom.
Não custa a gente perguntar, né? Miguel Antunes, Miguel, xará do meu amigo. Miguel está por aí hoje cedo ou não? Não está, tá bom. Miguel, nome do filho do pastor Antunes. Agora, pergunto para você vai deixar ele escolher o sexo quando ele crescer? Oi? Você não pode orientar. Você tem que dar liberdade para a pessoa escolher o sexo que ela quiser ter. Vou para frente, não vou nem parar muito, que tem muita coisa. Como desfrutar da unidade conjugal se eu não creio que a família é o modelo que eu devo honrar? Como é que eu vou desfrutar da minha unidade conjugal se eu não creio que a família é o modelo que eu devo honrar? Eu não creio que a família é assim, é composta de pai, mãe, filhos, eu não creio. Homem, mulher e filhos, não creio. Eu creio que é homem com homem, mais filhos adotados, ou então mulher com mulher, mais filhos adotados. Olha, eu não tenho nada a condenar ninguém que pensa assim. Nada. Não tenho condenação nenhuma para ninguém. Primeiro porque eu não sou Deus, e nem o Espírito Santo. Mas eu tenho somente a dizer, segundo o conhecimento que eu tenho das Escrituras, existem somente 2 sexos, homem e mulher, macho e fêmea. Existe um terceiro, que é o sexo nordestino. Caba macho, macho velho, é o nordestino. Quantos nordestinos tem aí? Eita, caba bom. Existe o macho velho, é ou não é? E é bom. Mas como desfrutar de uma unidade conjugal se eu não creio que a unidade da família, que o modelo é esse, que eu devo honrar? Que dá para fazer qualquer coisa, que não tem importância, que cada um vive do seu, né, do jeito que quiser. E as artistas dando para vocês o modelo, né? As artistas dando o modelo para vocês, como é que funciona. Como honrar pai e mãe se eu não creio que há uma promessa de Deus para quem cumpre isso? Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, para que tenhas longos dias de existência humana sobre a face da terra. Como é que eu vou honrar pai e mãe se eu não creio? Não creio que Deus existe, que há uma promessa para quem cumpre isso. Vamos embora para frente. Como servir bem aos meus irmãos se eu não creio que o amor se evidencia pelo serviço que nós prestamos um ao outro? Por que eu vou servir meu irmão? Para quê? Vou me servir do meu irmão, mas não servir a meu irmão. Para frente. Como não explorar meu semelhante se eu não acredito que eles foram criados à imagem de Deus? Por que eu não explorar meu semelhante se eu não creio que eles foram criados à imagem de Deus? Eu creio que eles foram fruto do Big Bang, da explosão espontânea, ou então que vieram do macaco. Deve ter, muita gente acha que veio do macaco mesmo, viu? Porque não pela cor, pelas macaquices que faz, pelas tolices que vive. Que tem gente que tem cor diferente do branco e que é bem mais decente do que muito branco safado. Vá para frente. Fala Deus ou o Carlos Alberto que fala? É melhor Deus falar, para você não, Carlos Alberto, depois toma um chumbo. Como honrar os meus patrões se eu não creio que eles são instrumentos de Deus para me abençoar? Você nota que todos esses conceitos a sociedade moderna está desonrando. Você viu a desordem, a balbúrdia que foi feito no SEAS agora, nessa semana. Vocês viram esses grupos de black blocs, de violência e criminalidade. São criminosos. Com uma falsa ideologia. Eu digo para vocês com conhecimento de causa. Conhecimento de causa. Quem é quem nestas manifestações? Isso da Folha de São Paulo, de dia 16 de fevereiro. E aqui está toda a filosofia desses grupos. Black blocs, quem são eles? Em geral, eles estão na linha de frente. Parte deles acredita na função primeira da tática, que é defender os manifestantes da polícia. Outra parte quer apenas quebrar. E são viciados em adrenalina.
Quem são eles? Misturados aos black blocs vão os grupos organizados, como Frente Independente Popular. Seus membros pensam o movimento e veem nos protestos uma forma de fazer oposição a todo o sistema vigente, toda a estrutura da sociedade, o princípio de autoridade da sociedade, né? A família, que é a célula-mãe da sociedade humana, célula mater, como já se sabe, né? Então, tudo aquilo que pode se insurgir contra a família, esses grupos se insurgem. Contra o princípio da autoridade, que quando eu me insurjo contra os meus pais na minha casa, eu me insurjo contra o professor na escola, contra o policial na rua, contra o juiz no tribunal, e assim sucessivamente. A frente reúne 15 movimentos sociais de esquerda e anarquistas. Entre eles estão Frente Internacionalista do Sem Teto, que defende a ocupação de prédios abandonados. Organização Anarquista Terra e Liberdade, que prega a autogestão da sociedade. E o Movimento Estudantil Popular, que pretende propagandear esta revolução. Bom, eu não vou ler tudo para vocês, porque realmente é uma coisa terrível. Os anarquistas negam a organização social vigente, com partidos políticos e hierarquias institucionais, e pregam a autogestão. A sociedade não tem que ter governo, não tem que ter presidente da República, nem Supremo Tribunal Federal, não tem que ter deputados, nem senadores, nem prefeitos, nem governadores. Cada um vive a vida do jeito que quiser. O que é que você acha dessa história? Mas é isso que se prega, esses grupos de anarquia. Os anarquistas negam a organização social vigente, com partidos políticos e hierarquias institucionais, e pregam a autogestão. E vai por aí afora. É pena que eu não posso ler tudo para você. Mas tá bom. Que triste. Um Brasil lindo como esse que nós temos. Olha o que está acontecendo com o nosso país. Agora, a minha preocupação apenas é esta. Qual é a nossa posição diante disto? Falei para o grupo que reuniu-se comigo terça-feira, agora aqui nos líderes das células. Célula existe para quê? Sabe para que está existindo célula? Por enquanto, só para alimentar-se pessoalmente. Autofagia. Alimentam-se a si mesmos. Reúnem-se para bater papo, orar um pelo outro, trocar ideias, pensar num texto bíblico e ir embora para casa. Células, como diz o Dr. Ralph Neighbor, ela precisa ser, primeiro, feroz, leve e ágil. Célula não foi feita para ficar apenas se autogerindo, autocuidando, autopastoreando, não, senhores. Célula foi feita para preparar discípulos, através do poder da palavra de Deus, para que estas células sejam agressivas. Agressivas aqui no bom sentido. Influenciando na escola, na faculdade, no colégio, em qualquer lugar. Aquele filmezinho está aí? Aquele filmezinho está aí, pessoal? Colocou o filmezinho? Está aí ou não está? Vê lá para mim, filha. Vou mostrar para vocês o que está se passando ao redor da nossa sociedade humana corrupta. Então, as nossas células têm que cumprir o propósito de Deus, que é de influenciar as pessoas na escola, na faculdade, no colégio, no trabalho. As nossas células são feitas para que elas tenham expressão para fora da igreja e não dentro. As pessoas têm que ser bem cuidadas, pastoreadas, mas elas se reúnem como se fossem mini batalhões, para que esses batalhões saiam para influenciar o mundo onde nós estamos. Ei, pessoal, o que está acontecendo com a igreja? A igreja está vivendo para dentro do seu ventre, olhando para si mesma.
Nós estamos no modelo do século passado de igreja. Não dá mais. Nossa sociedade é moderna, é a sociedade da internet. É a sociedade da comunicação, da rapidez. Esta é a nossa sociedade, a tônica da nossa sociedade de hoje é esta. E aonde estamos nós? Nós estamos ainda no reino da carochinha. Nós não sentimos a nossa responsabilidade como cristãos de influenciar o mundo ao nosso redor, de estabelecer os valores do reino na nossa vida. Quando eu vi na internet muitos dos nossos jovens, fiquei assustado. Porque a comunicação pela internet que eles estão fazendo um pelo outro me assustou. O negócio é um agredir o outro se acaba não é do mesmo time. Se é do time diferente, fala mal do outro, questiona, mete o pau, zomba. Que é isto? A internet virou lugar onde as moças e as senhoras e senhoritas estão ocupadas em cuidar da sua saúde estética. Saber se o seu corpo está bem alinhado, se precisa de um implante ou não. Entendeu? Qual é o regime que estão fazendo? Qual é a dieta que estão praticando? Não sou nada contra a dieta, nem cuidar de si mesmo. Não tenho nenhum problema com isso. Meu problema é endeusar isto. É o que está acontecendo hoje. O padrão de beleza da nossa sociedade virou o quê? Olha só e veja. O endeusamento da beleza física somente. O que aconteceu em Stuttgart, na Alemanha. Pastor amigo meu, pastor lá, quando ele assumiu a igreja tinha 300 membros, na Alemanha. Primeiro ano de trabalho dele, e o cabo é mais ou menos assim, tipo Carlos Alberto, primeiro ano de trabalho a igreja ficou com 200. E ele apertando o passo. Terceiro ano de trabalho, a igreja só tinha 100. Ele entrou em desespero, ele falou, não é possível. Senhor, o que é que eu fiz? E coisa, Senhor, eu estou orando, jejuando, buscando, trabalhando, ensinando. O Senhor, o que é que está vendo? Aí os jovens da igreja, acho que uns 30 ou 40 jovens, começaram a orar, a estudar a palavra juntos e começaram a comunicar-se via internet. Pelo Facebook, pelas redes sociais e por aí afora. Começaram a se comunicar. Edificando um ao outro, orando um pelo outro, e ministrando a palavra um para o outro, se reunindo, marcando reuniões de oração, vigílias. Sabe o que aconteceu? Um ano depois, os pais desses jovens que estavam pela internet, se comunicando, começaram a olhar aquilo e falaram, o que é que está vendo com os meus filhos? Eles são diferentes, quero saber o que é que eles estão fazendo pela internet. E viu que os filhos estavam se edificando mutuamente, cuidando um de ajudar o outro, fortalecer e abençoar o outro. Os pais começaram a se converter. Hoje, depois de praticamente 2 anos, menos de 3, talvez 3 anos agora de trabalho, em Stuttgart, hoje, a última notícia que eu tive, que a igreja em Stuttgart, na Alemanha, uma igreja com mais de 3.000 membros. Sabe por quê? Porque um grupo de jovens resolveu usar a internet para edificar-se mutuamente, e não para chincalhar um ao outro, e não para ficar fazendo exposição de beleza, e não para ficar mostrando bobagem pela internet, receita de bolo, sim senhor, dá uma olhada, vocês sabem disso tanto quanto eu, até mais do que eu. Não, senhores, um edificando o outro, um orando pelo outro, um abençoando o outro. Precisa parar com esse negócio, pessoal. Onde está a igreja nesses dias? Que Deus guarde a comunidade da graça. Ouça esse vídeo e veja, tire a sua conclusão e depois eu vou encerrar. Paga um grupo de professores de escolas públicas, aí agora o negócio estreita, que eu não sei se foi um castigo ou se foi um prêmio, né? Mas se foi um prêmio que pareceu castigo. Para participar do grupo de professores que estava elaborando a proposta curricular do Estado. A proposta curricular é um livrinho, assim, que diz as diretrizes, né, para você lecionar, conteúdos, métodos, enfim. É uma proposta que os professores apresentam e eles estavam querendo reelaborar tal proposta. Quando eu cheguei lá no encontro de professores do Estado, tinha professores de todas as disciplinas, porque a proposta ela é multidisciplinar, né? Todas as disciplinas, eles começaram a falar sobre o que direcionava
aquela proposta curricular. E agora você me pergunta se existe doutrinação, se existe uma doutrinação meio escondida na escola. Eu já não digo que existe doutrinação escondida. O negócio é muito escancarado. Até digitei, imprimi para ler para você o conteúdo-chave que direcionava a tal proposta curricular de Santa Catarina. Ela já existe desde 1986 e ela estava sendo reforçada. Eles queriam fazer o negócio ficar mais pesado ainda do que já era. Então vamos lá, olha só. Quais são os fundamentos da proposta curricular de educação de Santa Catarina? Materialismo histórico e dialético, influenciando a história, a política, a filosofia e a pedagogia. Os fundamentos, olha isso aqui, os fundamentos históricos para a proposta curricular de Santa Catarina. Ascensão das forças do centro-esquerda. Segundo, os fundamentos políticos. O pensador e o pensamento de Gramsci como síntese do marxismo. Olha isso aqui, cara. Tipo assim, tá no começo da proposta curricular, Gramsci. Os fundamentos filosóficos da proposta curricular. Isso aqui não é só para história, não é só para geografia, é inglês, matemática, português e educação física. Fundamentos filosóficos da proposta curricular de educação. Marx e Engels. Olha isso, cara. Marx na capa do negócio lá. Eles tinham subtópicos. Enquanto passava os slides lá do pessoal que estavam falando sobre isso, eu fui anotando, né? Então, veja só. E aí, eu fiquei apavorada com aquilo. Eu pensei, nossa, meu diretor me mandou aqui, né? Sabendo que eu sou de direito, não estou entendendo nada. E aí, fiquei observando. 2 horas depois, que a palestrante estava falando, a proposta era que a gente se engajasse, os professores, e ajudasse a fazer isso aqui, uma escola mais de esquerda, né? Aí eu achei aquilo muito absurdo. Uma escola mais de esquerda. Eu achei aquilo muito absurdo, eu olhei em volta, ninguém estava desconfortável com aquilo. Devia ter mais de 100 professores naquela sala, estava todo mundo completamente, aquilo era completamente normal, eu achei absurdo. Aí eu levantei a mão, né? Perguntei se a escola não deveria ser apartidária ou sem nenhuma doutrinação política. E aí a professora estava lá na frente, não me lembro o nome, também se eu lembrasse não ia citar, mas ela falou o seguinte, ela riu da minha pergunta sobre se a escola não deveria ser doutrinação, e disse que é impossível existir um professor ou uma instituição que não puxe para nenhum lado. Aí eu falei, tá, então a senhora está admitindo que o silêncio na sala, né? Só eu e a diretora lá. Então a senhora está admitindo que a proposta curricular do Estado de Santa Catarina está sendo pensada para ser de esquerda. A senhora está propondo uma escola esquerdista, escola pública esquerdista. E aí ela respondeu assim, mas você tem que analisar que os movimentos que pensam em dialética, a libertação do oprimido, são todos movimentos de esquerda. E eu falei, tudo bem. E se meu filho, e se eu sou uma mãe, ou se existe uma família de direita, uma família conservadora, que não quer que seu filho seja doutrinado nesse viés? Aí a resposta da ditadura está lá na frente. Não existe o pai querer ou não querer. Quem manda na educação não são os pais. Olha isso. Aí eu falei, então a senhora está admitindo uma escola de esquerda, uma proposta curricular baseada em Gramsci e Marx, para aplicar na educação pública das crianças de Santa Catarina e, quem sabe, no futuro, para o Brasil? Aí ela respondeu sim. Quando ela respondeu sim, gritou um professor lá do fundo da sala, ainda bem! Eu pensei, isso aqui é um absurdo. Fechei meu notebook e fui embora, não vi o que aconteceu no final da reunião. O que é que nós estamos fazendo com uma igreja? Isso aqui é aqui em Santa Catarina, mas não tem novidade. Pouco tempo atrás, no Paraná, esse grupo do Movimento Sem Terra, há pelo menos uns 7, 8 anos, ao estabelecer as escolas do MST, as escolas todas são com formação de esquerda, marxista-leninista. Pensamento de esquerda. E sabe qual é a base do pensamento de esquerda? Negação de Deus. Ateus. Não creem em Deus. Não crê em Deus. E aí então, veja o Salmo 14. Veja o Salmo 14. Não crê em Deus. São escolas e a formação do pensamento humano
voltado para o ateísmo. Vocês têm consciência que os seus filhos estão sendo formados nessas escolas? Vocês têm consciência que os professores da faculdade onde vocês estudam estão formados nessas escolas? Você tem consciência que na faculdade onde você estuda, a tônica do pensamento moderno está voltada sobre os fundamentos do marxismo, do ateísmo, da negação de Deus? Sabia disso? E nós estamos fazendo o que na igreja? Na igreja nós estamos dançando gospel. É isso que estamos fazendo na igreja. A igreja dança gospel. E o mundo ao nosso redor apodrece, cai aos pedaços. Mas a igreja está dançando. Onde estamos nós? Salmo 14. Diz o insensato no seu coração. O que é que ele diz? Não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Não há quem faça, não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. E o que aconteceu? Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão que não invocam o Senhor? Até aqui tá bom. Corrupção do pecador por não crer que Deus existe, por não ter conhecimento de Deus. Lembra-se que eu li para vocês Oséias, capítulo 4 e 6, e você lembra que a tônica do capítulo 4 e 6 é a falta do que mesmo? Que gerou o quê? Todo tipo de violência, corrupção, desgraça, anarquia. Não estou dizendo que é falta de religião. Que se for religião, o mundo moderno está cheio de religião. Não é religião, o problema não é religião. O problema é a falta de conhecimento de Deus. Qual é a nossa proposta para sairmos dessa situação? Segundo Crônicas, capítulo 20. E com ele vamos encerrar hoje à noite. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Pastor Wagner. Vamos que vamos, né, pastor? Preciso de você, Wagner. E preciso de vocês, meus irmãos. Preciso dos jovens desta comunidade. Preciso dos homens de peso, de valor, de responsabilidade desta comunidade. Os homens. Preciso das mulheres, de fibra, de coragem, mulheres sérias, comprometidas. Preciso dos jovens solteiros e dos jovens casados. Por isso que eu quero cuidar do casamento de vocês. Que eu estou vendo a possibilidade do casamento de vocês acabar como está acabando o casamento de muita gente por aí. Para a tristeza do meu coração. E principalmente para a tristeza do coração de Deus, que é maior do que o meu. Qual é o caminho, pessoal? Esse é o cântico que eu quero que você cante, Guga, comigo, tá? Vamos lá. Segunda de Crônicas, capítulo 20. Não, eu falei, que segunda de Crônicas 20 nada, desculpe aí. Capítulo 7, que 20, o quê? Perdoe aí. Erro de imprensa. Capítulo 7, segundo Crônicas, capítulo 7, verso de número 13. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra,
ou se enviar a peste entre o meu povo, e agora todos juntos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então estarão abertos os meus ouvidos e abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, sua vida, para que nela esteja o meu nome em você, perpetuamente. Em você estarão fixos os meus olhos e o meu coração, todos os dias. Todos, filhos, o negócio é conosco. Qual é o cristianismo que você quer? O cristianismo do sexo dos anjos? Descobrir o sexo dos anjos, é isso? Porque tem gente assim. Cristianismo das profetadas? Cristianismo das visões carnais? É esse que você quer? Cristianismo das profecias humanas, sem embasamento bíblico? É isso que você quer? Eu não quero. Eu não quero. Vamos ficar em pé.